Bom dia, crianças. Tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos dar continuidade a mais um pedacinho da nossa história sobre o Deus de Elias. E no domingo passado, nós vimos a história de Nabote. Vocês se lembram que Nabote tinha uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe? E o rei Acabe queria a vinha de Nabote. Vocês sabem o que é uma vinha? A tia Geisa explicou domingo passado que vinha é uma plantação de uvas. Muitas uvas. É muito lindo ver. Se vocês não conhecem, procurem lá na internet e vocês vão ver como é belíssimo a plantação de uvas. As vinhas são muito bonitas. Bom, Acabe desejava muito a terra de Nabote. E ele queria plantar, ele queria destruir todas aquelas uvas para plantar uma horta. Vocês sabem o que é uma horta? É um lugar onde a gente planta abóbora, couve, chuchu, alface, mandioca e um monte de outras verduras ou de outros legumes. E Acabe queria isso. Mas Nabote se recusou a vender, trocar a sua terra com Acabe. E Acabe ficou muito bravo. Ficou muito bravo, muito bravo. E nós aprendemos no domingo passado uma palavrinha, né? Que é a cobiça. Nós aprendemos que a cobiça é pecado. E Acabe estava cobiçando uma coisa que não era dele. Estava querendo muito uma coisa que não era dele. E ele agiu como uma criança mesmo. Quando Nabote se recusou a vender ou trocar a terra com ele, sabe o que foi que ele fez? Ele foi correndo para o seu quarto, trancou a porta e ficou lá chorando, reclamando, igualzinho uma criança mimada. Você já fez isso? Quando você quis alguma coisa e você não ganhou, o papai ou a mamãe não deu, ou mesmo seu amiguinho ou seu coleguinha não te deu aquele brinquedo que você queria muito brincar e ele não deu para você e você ficou com muita raiva e você começou a fazer pirraça, se jogou no chão, chorou, bateu, gritou. Isso tudo é pirraça. E Acabe fez desse jeito. Ele foi para o quarto, trancou a porta e ficou lá choramingando, porque ele queria aquilo que não era dele. E isso se chama cobiça. Nós não devemos cobiçar aquilo que não nos pertence. A Bíblia diz que nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos. Porque Ele nos satisfaz, o Senhor nos satisfaz com aquilo que temos. Só que Acabe não fez isso. Acabe ficou choramingando e então a sua esposa, a malvada Jezabel, foi lá para saber o que tinha acontecido, né? E ela viu ele lá e falou assim, você não é rei, não? Você não é rei? Toma logo essa vinha e pronto. Você não é o rei? E aí então ela fez um plano para tirar a vida de Nabote e ela conseguiu. Ela tramou e tirou a vida de Nabote e tomou aquela vinha, aquela terra e deu para Acabe. E ela disse, já pode tomar posse da sua terra. Aí eu fico pensando, será que Deus não tinha visto aquilo? Será que Deus viu aquilo tudo que estava acontecendo? Aquela injustiça? Será que Deus viu? Sim, claro que Deus viu. Porque o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. E não há nada que fique escondido dos olhos de Deus. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que a palavra ainda não me chegou à boca. E o Senhor já conhece toda. Antes mesmo que eu fale, o Senhor já conhece a minha palavra, já conhece o meu pensamento, já conhece o meu coração. E Deus estava vendo aquilo tudo. Estava vendo as coisas erradas que Acabe e Jezabel estavam fazendo. E então, acompanhe comigo na nossa leitura que está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, dos versículos 17 ao versículo 29. Nós vamos dar continuidade à história que a tia Geisa contou no domingo passado. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, vá correndo pegar a sua Bíblia e abra aqui nesse texto, porque você sabe, eu já falei o quanto é importante
nós aprendemos de Deus e nós seguimos diretamente na Bíblia para ver se tudo que eu estou falando está certo, tá bom? Então, abriu a Bíblia? Então, vamos lá, vamos continuar. E eu quero que você leia comigo justamente o versículo 17, que diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita. Olha só, Elias apareceu nessa história. Deus, então, falou uma palavra para Elias e deu uma missão para ele. Olha só qual foi a missão que Deus havia dado para Elias. E ele disse assim: Elias, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Então ele falou: desce e vai lá em Samaria encontrar com Acabe. E você vai dizer essas palavras: eis que está na vinha de Nabote. Está falando que Acabe está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Depois que ele matou, ele foi tomar posse da vinha. E olha só o que mais que Deus disse para Elias dizer para Acabe: falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Diga mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue. Que terrível! Olha só o que Deus disse para Elias, que os cães que lamberam o sangue de Nabote, Nabote era o dono da vinha, lembra? Os cães que lamberam o sangue de Nabote lamberiam o sangue dele e de Jezabel. Que coisa terrível que ia acontecer. Bom, Elias então desceu e foi para Samaria. E lá estava Acabe, lindo e charmoso, tomando posse da sua vinha, a terra onde ele iria construir uma horta. E quando ele avistou Elias, olha só o que foi que ele disse. Olha lá no versículo 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste aqui, inimigo meu? Olha só o que Acabe estava dizendo. Já me achaste aqui, inimigo meu? Acabe estava chamando Elias de inimigo dele. E olha só o que foi que Elias respondeu para Acabe: achei-te, porque já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Ele disse: achaste sim, achastes, porque você já se vendeu para fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Elias disse para Acabe. E olha só, ele continuou ainda dizendo, ele disse assim, ó: achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis, agora ele ia falar do recado que Deus tinha dado para ele. Ele falou assim: eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe e a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação que me irritastes e fizestes pecar a Israel. Ele estava dizendo assim, que Deus tinha dito que ia matar todos do sexo masculino da casa de Acabe. Que ia fazer na casa de Acabe como foi na casa daqueles dois reis, que também foram maus reis, Jeroboão e Baasa, que foram péssimos reis, que foram reis que desobedeceram a Deus, que não amavam a Deus e que fizeram tudo que Deus não queria. Mas a Bíblia diz que Acabe foi pior do que esses dois reis ainda. Eles eram maus, mas Acabe foi muito mais malvado do que Jeroboão e Baasa. E aí ele disse assim: Deus disse que vai matar todos os
do sexo masculino da tua casa. Todos eles. Vai matar. E disse mais, olha só, acompanha comigo. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritastes e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel, falou o Senhor. Eis que os cães, olha só, eis que os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Israel. Mas que coisa terrível! Muito triste, não é verdade, crianças? Já pensou que terrível? Alguém aqui já recebeu uma mordida de um cachorro? O cachorro já correu atrás de vocês? Quem é que tem medo de cachorro? Levanta a mão, quem tem medo de cachorro? Pois é, já imagina, olha a cara desse cachorro. Que cachorro bravo. Pois é, a Bíblia diz que os cães comeriam Jezabel. Já pensou que terrível? Não era uma mordidinha só, não. Uma mordidinha, não é não. Eles iriam comer todas as carnes dela, iam comer tudo assim, não ia sobrar nada. Já pensou que coisa terrível que ia acontecer com ela? Tudo isso por causa da maldade que ela tinha no coração e das coisas horríveis que ela tinha feito. E esse seria o castigo dela. Todos os filhos, os do sexo masculino da casa de Acabe, morreriam assim. E também Jezabel também morreria comida pelos cães. Os cães da rua iriam comer Jezabel. Que castigo terrível foi esse castigo que Jezabel recebeu. E ele disse mais: quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Era Jezabel. Jezabel era terrível. Era ela que ficava contando historinhas no ouvido de Acabe, que ficava levando Acabe a pecar. E Acabe, como era fraco e desobediente, ele ouvia todas as coisas que Jezabel falava. Todos os conselhos maus que Jezabel dava para Acabe, Acabe acolhia. Em vez dele ouvir a Elias, que trazia a palavra de Deus, ele ouvia os conselhos da sua malvada mulher, que falava contra o Senhor. Sabe, crianças, Acabe fez muitas coisas terríveis mesmo, e é por isso que Deus iria puni-lo pelas coisas erradas que ele fez. Vocês se lembram, lá no comecinho, quando nós começamos as nossas aulas, lembra quando eu falei que Acabe, a primeira coisa que Acabe fez, né, que ele se casou com Jezabel. E Jezabel não era uma mulher do povo de Deus. Ela não era uma mulher que amava e obedecia a Deus. Pelo contrário, ela era uma mulher desobediente e idólatra que adorava a outro Deus. Vocês se lembram qual era o Deus de Jezabel? Vocês se lembram? Lembra, Arthur? Quem era o Deus de Jezabel? Quem era? Fala! Baal, isso mesmo, ó, tive que soprar para ele. Baal era o Deus que Jezabel adorava. E Acabe desobedeceu a Deus, porque o mandado de Deus era que os homens se casassem com as mulheres do povo de Deus e que não fosse buscar mulheres idólatras de outras tribos. Mas Acabe, desobediente, se casou com uma mulher idólatra. E, consequentemente, o que aconteceu? Acabe, então, lembra que ele fez aquele poste ídolo? Lembra do poste ídolo? Aquela construção grande e alta, muito alta.
a qual as pessoas tinham que se prostrar, tinham que adorar diante dela. Lembram disso? Pois é, além de ter se casado com Jezabel, ele ainda fez esse poste ídolo. E depois, ele fez com que o povo, as pessoas do povo de Deus, construíssem altares nas quais eles sacrificavam os cordeirinhos para o poste ídolo e para Baal. Em vez de sacrificar a Deus, eles sacrificavam a outros deuses. E não parou por aí, não. Vocês se lembram de uma história que eu contei, onde dizia que a Jezabel recebia no palácio do rei de Israel, na casa do rei de Israel, ela recebia aqueles falsos profetas e ali ela comia comidinha com eles, ela servia as comidinhas e comia com eles. Muito feio isso que ela estava fazendo. E se não bastasse, Acabe ainda fez aliança. Vocês lembram dessa figura aqui? Vocês se lembram dessa figura? Do rei Ben-Hadad? Vocês se lembram dele? Que era um rei também desobediente, um rei que não amava o Senhor, e Acabe tinha feito aliança com ele, tinha se tornado amigo dele. E para completar, Acabe e Jezabel tinham se juntado para assassinar Nabote. Nabote que era inocente, e eles assassinaram Nabote. Quantas coisas erradas Acabe tinha feito. Quantas coisas erradas. E agora, Deus havia enviado Elias para dizer para Acabe que ele seria punido por todos esses pecados. Sabe por quê? Porque Deus não tolera o mal. O nosso Deus, crianças, não tolera o mal. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é puro, é justo, e a Bíblia diz que ele não pode contemplar o pecado. O nosso Deus é tudo de bom existe no nosso Deus. É um Deus puro e santo e que não pode contemplar, ele não pode compactuar com as coisas erradas. E por isso, ele não tolera o mal e ele corrige o mal. Continuando, o versículo 25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez a grandes abominações, segundo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido as palavras que Elias tinha dito para ele, sabe o que foi que Acabe fez, crianças? Vocês podem imaginar o que foi que Acabe fez? Bom, aqueles que ficaram curiosos e leram o texto, sabem. Mas eu vou contar para vocês o que foi que ele fez. Quando Elias estava contando todas essas coisas para Acabe, Acabe foi ficando cabisbaixo. Foi abaixando sua cabeça. Ele estava com a cabeça assim. Aí ele foi baixando a cabeça, ele foi baixando a cabeça, e ele foi ficando triste, muito triste, muito triste. Ele foi baixando assim, e ele ficou abaixadinho assim. E a Bíblia diz que ele rasgou. Esse papel aqui. Esse aqui. Não. Isso aqui. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, as vestes reais. E vocês lembram que eu contei, que eu tinha falado, que quando as pessoas ficavam humilhadas, quando as pessoas ficavam arrependidas, elas usavam o pano de saco, elas se vestiam assim, olha, de pano de saco, em sinal de humilhação, em sinal de arrependimento.
E foi isso que Acabe fez. Olha só. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Acabe, pelo menos parecia, que ele estava arrependido de todas aquelas coisas que ele tinha feito, de todas aquelas maldades que ele tinha feito. E então ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco em sinal de humilhação e arrependimento, e ele já não dormia mais na sua cama pomposa, macia e cheia de seda. Não, a Bíblia diz que ele dormia no chão, em panos de saco. E pano de saco não é bonitinho igual esse aqui não, hein? Imagina assim, o pano de chão da sua mãe. Já imaginou se você pegasse o pano de chão lá da sua mãe e vestisse ele como se fosse uma camiseta? Ai, que feio, né? Pois era isso que eles estavam fazendo. Era um pano feio, um pano sujo, um pano que eles usavam para limpar as coisas, né? Então ele jogou aquilo sobre o seu corpo, tirou as vestes reais, jogou aquele saco, aquele pano velho sobre o seu corpo em sinal de humilhação. E ele já nem dormia mais na sua cama, ele dormia no chão em sinal de humilhação. E aí, nós temos uma coisa muito especial, muito interessante que aconteceu. O nosso Deus, que é bondoso e misericordioso, olha só aqui. O nosso Deus é misericordioso. Apesar do nosso Deus não suportar o mal, ele não suporta o mal, ele é misericordioso. E o que é misericordioso? Misericordioso é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que vê como Deus, né? Deus vê o nosso pecado, ele vê aquilo de errado que a gente faz, que nós deveríamos ser castigados por aquilo, mas ele não dá o castigo do tamanho que era preciso. Ele diminui. Ele vê o nosso coração humilhado e ele então derrama da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, e ele não nos castiga do tamanho que a gente precisava ser castigado. Ele diminui o nosso castigo. Foi isso que aconteceu aqui. Olha só, o versículo 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Então, Deus, que é misericordioso, que não nos castiga conforme nós precisamos ser castigados. Deus é bondoso. Ele decidiu que ele não iria castigar Acabe com todo aquele castigo. Só uma parte que ele daria. A outra parte do castigo ele só daria nos dias dos filhos de Acabe e não agora. Acabe seria poupado a sua vida daquele castigo que seria para ele também. Bom, crianças, o nosso versículo de hoje, ele fala sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia do nosso Deus. E eu queria dizer para você que não é só Acabe que é malvado, ou que era malvado daquele jeito. Nós também fazemos coisas erradas. E quantas vezes nós não somos malvados em casa, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com a mamãe, com o papai, às vezes até com os animaizinhos de estimação. Nós somos malvados com o nosso amigo na escola, nós falamos mal uns dos outros, muitas vezes a gente trama coisas para fazer com o nosso amigo, nós mentimos, nós desobedecemos. Quantas vezes o papai e a mamãe chamou para ir à igreja ou para assistir o culto e você não queria fazer isso?
Você não queria assistir. Você não queria ir à igreja. Você não quis adorar ao Senhor. Você muitas vezes preferiu, eu e você muitas vezes preferimos ficar em casa do que ir à igreja. Muitas vezes nós queremos ver os filmes, ver a televisão, ao invés de ler a Bíblia. Nós não tiramos tempo para meditar na palavra de Deus. Nós não tiramos tempo para orar. Nós não tiramos tempo para olhar a nossa vida, para ver se a nossa vida está andando corretamente de acordo com a vontade de Deus. Quantas coisas erradas nós fazemos? O nosso coração, ele se volta para o mal. Mas o nosso Deus é misericordioso e cuida de nós. E Ele não nos dá o castigo que nós deveríamos receber. Sabe por quê? Porque olha só o que diz o nosso versículo. Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha só que versículo maravilhoso esse. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa palavra aqui, consumidos, consumir, quer dizer destruídos, acabar com tudo, sumir com tudo. As misericórdias do Senhor, a bondade do nosso Deus, é a causa de nós não sermos destruídos. E aí ele diz, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. A bondade do Senhor não tem fim. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. E assim como ele teve misericórdia de Acabe, ele também tem tido misericórdia de nós. E nós devemos orar ao Senhor, orar ao nosso Deus, agradecendo, porque só Ele tem misericórdias para nos dar. Só Ele pode perdoar o nosso pecado. Mas para isso nós precisamos nos curvar, nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos ter o nosso coração arrependido verdadeiramente, nos arrependermos das coisas erradas que nós fazemos. Então, eu e você, nós devemos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Nós vamos fazer isso agora. Mas antes eu vou dizer onde está escrito, né? Lamentações 3:22, tá bom? E nós vamos orar agora, agradecendo ao nosso Deus pela misericórdia dele sobre a nossa vida. E aprender com a vida de Acabe. As coisas erradas que Acabe fez, nós devemos pensar que nós também estamos propensos a fazer coisas erradas, mas nós não devemos. Nós devemos ler a Bíblia, aprender de Deus e aprender aquilo que Deus quer de nós. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que derrama da tua misericórdia, da tua graça, da tua bondade sobre a nossa vida. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos ao Senhor que perdoe o nosso pecado. Pedimos ao Senhor que nos ensine a ser pessoas melhores e que nós possamos aprender com a tua palavra a cada dia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, o último recadinho que eu tenho para vocês hoje é que essa semana eu recebi acho que 2 áudios, só 2 áudios. Crianças, é tão importante que vocês memorizem e enviem os áudios. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se vocês estão assistindo, se vocês estão estudando, eu não sei o que está acontecendo. E é só quando vocês mandam os áudios é que eu vou saber se vocês estão realmente assistindo as aulinhas que nós estamos passando para vocês. E eu peço a você que memorize o áudio do domingo passado, o áudio de hoje, memorize e envie para nós. A tia Geisa deu uma lição para vocês fazerem, né? Revejam a aula e vejam aquilo que ela pediu, não é? Que era para vocês escreverem numa folha as coisas que vocês teriam para agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem. O que você tem para você ser agradecido a Deus? Escreve num papel, bate uma foto e manda para a gente. Ela vai entrar no grupo e ela vai ver que aquilo que ela pediu para vocês fazerem. E ela vai ficar muito feliz de saber que vocês fizeram uma liçãozinha de casa. Tá bom? Então não esqueçam de memorizar os versículos e enviar o áudio.
e fazer a lição de casa, também que foi de domingo passado, tá bom? Um beijo grande para você e eu espero que você fique bem, que você ouça essa aula, que você aprenda com essa aula, tá bom? Um beijão e até domingo que vem.